Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo 5. Esse módulo sobre, primeiros meses, primeiras semanas. Mas a aula de hoje vai ser mais, assim, no geral, o que fazer no geral. Pode ser que essa situação especificamente não apareça nos primeiros meses ou semanas, mas é sempre bom a gente já entrar preparado para isso e sabendo o que fazer se acontecer, né? Eu falo muito sobre primeiros meses porque tem coisas que a gente vai aprender na marra, né, durante esse tempo. E o que eu quero ensinar aqui é exatamente para que vocês não tenham que aprender na marra, vocês já estejam preparados na primeira vez que essa situação aparecer. Então, espero que não apareça tão logo, mas vai aparecer, tá, gente? Já é bom vocês saberem que, eventualmente, vocês vão cometer erros. Vocês vão fazer uma coisa e vai dar ruim. Você vai tomar uma decisão errada. Você vai esquecer um documento, você vai perder um prazo, você vai passar uma informação errada, você vai. Cara, quando falam errar é humano, errar é humano. Errar é parte natural do trabalho. É que, lógico, quando você tem principalmente uma empresa muito grande, quando você erra, aquela informação se dissipa, né? Assim, não é só o seu trabalho, você passa uma coisa todo mundo dependendo um do outro. Então, o erro pode acabar escalando. Um erro pequeno seu pode acabar escalando. Só que assim, primeira coisa que eu quero que vocês entendam: todo mundo erra. Todo mundo vai passar por uma situação assim ao longo da carreira. Não vai ser a última vez. Pode ter sido a primeira, mas não vai ser a última. E é parte natural. Lógico que tudo que a gente faz é para evitar isso. E, inclusive, o jeito que os processos são desenhados, em empresas grandes principalmente, você tem rotinas, você tem mais burocracia. A burocracia é feita para evitar isso, entendeu? São muitos mais checks, muito mais gente tem que aprovar, um monte de gente tem que revisar, o que aumenta a quantidade de trabalho, mas é para evitar erro, né? Se tem alguém revisando, o erro acaba sendo. A responsabilidade acaba sendo dividida um pouco. Mas acontece, tá? Então, aconteceu. Primeira coisa, ficar calmo, né? Não entre em desespero. A primeira vez que eu errei, eu fui pro banheiro chorar. Provavelmente aconteceria ainda hoje, porque eu choro com facilidade, mas é uma aposta. Vou falar, hein? Se você chegar no ponto de ter que ir pro banheiro chorar, cara, você tá no banheiro pensando, velho, a galera tá me ouvindo chorar, eu vou sair, eu que sou vermelha, sair com a cara toda vermelha. Péssimo, péssimo, péssima situação. Então, se vocês conseguirem se preparar psicologicamente pra, cara, aconteceu, né? Tinha que acontecer em algum momento. Eventualmente eu acho que também esse foi o problema. Eu demorei a ter uma situação de erro. E quando tive, me senti uma inútil. Você não é inútil. Você não é o seu erro. Você não é incompetente. Você não é incapaz. Você não é a. Você não vai ser demitido por um erro. Você. Não, sabe? Você faz constantemente coisas muito boas. Você entrega com consistência. O surpreendente é pensar quantas coisas boas você conseguiu entregar sendo novo ali, sem entender, sem perceber, sem tanta energia que você gasta para entregar tudo bem. O erro não te define, tá? Então, nossa, eu lembro de me sentir tão incompetente, cara, eu senti muita incompetência, você fica remoendo. Não vale a pena. Não sei, eu acho que hoje em dia talvez eu estivesse mais preparada, mas ainda assim, eu tenho tendência bem grande a chorar quando eu faço uma cagada. Aliás, eu tenho tendência a chorar por tudo, né? Eu choro bem fácil. Mas, não, tá? Primeira coisa, não se sintam assim. É lógico, a gente não tem como evitar de se sentir, né? Mas assim, tentar entender pelo menos, tentar se acalmar no sentido de esse erro não te define. Esse erro não não é quem você é, esse erro não apaga todas as coisas boas que você fez. O que você tem que se importar agora é corrigir o erro. Então, primeiro passo, se acalmar. Segundo passo, refletir sobre o que tem que ser feito para corrigir o erro. Então, assim que você souber do erro, quanto mais cedo você incluir o seu gestor, melhor. Mas antes ainda de chegar e passar a informação para ele, organize o que aconteceu, qual foi o erro, qual foi a consequência, o que está acontecendo agora que tem que ser corrigido. Então, você vai ter algumas coisas para fazer, né? Então, primeira coisa, qual que é o mais urgente? Então, fez uma coisa errada, tem um monte de coisa que pode ter acontecido, tem um monte de coisa para ser consertada. Mas tem um problema que é urgente, que é vamos apagar o fogo, realmente, entendeu? Tem uma coisa dando errado. O que a gente precisa fazer agora? O que a gente precisa fazer
Daí, segundo passo vai ser o que a gente precisa fazer, consertar no geral o processo para aquele caso. Então, apagou o fogo, agora vamos consertar e fazer de novo. E um terceiro passo é como é que a gente pode evitar que esse erro aconteça no futuro. Porque se esse erro acontece, tem ali um impacto, tem ali um prejuízo, mas você tira um aprendizado bom e você estabelece uma nova rotina que vai prevenir que esse erro aconteça no futuro, esse erro trouxe coisas positivas. As pessoas vão lembrar daquele erro, naquele momento, em que talvez isso trouxe um aprendizado que o seu errinho trouxe um prejuízo pequeno, mas se aquilo se repetisse em uma outra situação, seria muito pior. Mas porque você percebeu isso e estruturou um jeito de corrigir, a gente agora corrigiu e não vai acontecer para essa coisa grande. Entendeu? Então, tentar tirar o melhor. Mas a primeira coisa é apagar o fogo. Descobriu onde está o fogo? Já pensou em algumas ideias do que vocês podem fazer para melhorar? Aí você vai pro seu gestor. Isso que eu tô falando é pensar de tipo 10 minutos. Não é ficar bolando 1000 soluções. É pensar, tá, deu isso de merda. Recebi um e-mail agora aqui da fábrica, tá dando ruim. Acho que a gente precisa, né, fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não sei se dá, mas se não, a gente pode falar com outra pessoa, a gente pode. Vá com algumas ideias, vá entendendo a situação. Não vá pro seu gestor do tipo, recebi um e-mail, deu ruim, deu ruim, deu ruim, não sabe nem onde deu ruim, desesperado. Não, se acalma, entenda o que foi o seu erro, o que aconteceu a partir dali, o que está acontecendo agora que precisa de ação imediata. E isso aqui você vai refletir em alguns possíveis cenários do que fazer a partir de agora. Tá? Então, uma coisa rápida, você vai achar seu gestor, assim que você conseguir, você vai sentar com ele e vai falar: cometi um erro, eu confundi a informação, passei a informação errada, deu um problema agora, a gente tá com isso acontecendo. Nessa hora, o que é muito, muito importante é não procurar culpados. Não tentar justificar o seu erro. Geralmente, quando a gente erra em alguma coisa, a gente não errou sozinho. Tem mais fatores. Tem como a gente... alguém me pediu, tava na correria, eu falei que eu não tinha tempo, mas a pessoa me pressionou e eu mandei, quando eu vi, eu mandei o errado. Você tá tentando botar a culpa na pessoa? Você realmente quer fazer isso? Você quer ser essa pessoa que não... tá mais preocupada em achar, em justificar por que ela errou, do que corrigir a coisa? Nessa hora, o foco é totalmente voltado para apagar o fogo que tá ali acontecendo. Procurar ali depois soluções, procurar culpados, procurar entender exatamente onde aconteceu o erro, quem mais tem responsabilidade, o que a gente pode melhorar na comunicação, isso é problema para depois. Nesse momento, você vai chegar e vai falar: eu cometi um erro, eu passei a informação errada. Se alguém te passou a informação errada antes, isso é outro problema. Se alguém te pressionou para dar informação, você estava sem tempo, isso é outro problema. Se tinha... não importa. Não, nessa hora não é para você justificar. Não é para você achar um culpado. Não é para você achar outros responsáveis. Não é para você explicar ou dar uma desculpa. Não é. Nessa hora é para explicar o que foi o erro, qual é a consequência e onde está pegando fogo. E o que vocês vão fazer para apagar. E você já vem com ideia, pensar, eu pensei em falar com fulano, você me ajuda a falar com fulano, marcar uma reunião com não sei quem, tentar ligar e cancelar o pedido. Enfim, não sei, o problema vai ser único. Mas nessa hora, 100%, 120% do seu foco é em resolver o problema. Não é em procurar o porquê, tá? Então, daí depois você conversou com o seu chefe, conseguiu apagar o fogo, aí vocês vão começar a fazer uma análise melhorzinha. Gente, a Lola não tá dando. Pior que eu me esforço tanto pra não cortar, né? Pra não editar, mas agora eu fico pausando, fica parecendo até que eu editei. Mas eu tô tentando fazer ela ficar quieta. Depois que vocês apagaram o fogo, aí vocês vão começar a analisar nessa situação o que mais tem que ser feito. Então, tá, a gente agora... O problema principal aconteceu, o que a gente precisa agora corrigir no processo todo? Tem mais alguém pra gente informar? Tem algum documento que precisa ser alterado? A gente precisa fazer uma reunião maior? Você vai começar a corrigir os problemas que derivaram desse erro, mas que não são tão urgentes. Só depois que você apagou o fogo. Porque sempre tem aquela coisa ali que tá dando merda, entendeu? Você corrige aquilo. Depois você vai fazer uma análise melhor do que mais precisa ser corrigido. E onde nisso você começa a identificar. Aqui teve um problema. Aqui teve uma falha de comunicação. Aqui faltou tal coisa. Aqui faltou informação. Aqui fulaninho não aprovou. Olha só, por que a gente fez isso sem a aprovação do fulaninho? Aí você começa a identificar. No final, quando você já tiver corrigido tudo que tem para corrigir desse um problema, identificou onde estavam os problemas,
os outros erros, as outras coisas que faltaram, outros. Nunca é um erro sozinho, isolado. Sempre tem problema de comunicação no meio, sempre tem falta de tempo, pressão, falta de confundir um projeto com outro, a informação estava errada no lugar, o sistema não estava atualizando, enfim. Identificou tudo que deu errado para que aquele problema acontecesse. Aí você vai para o terceiro passo, que é documentar na apresentação de PowerPoint. Coloca erro tal, a apresentação da análise de tal erro, de o que a gente tem que fazer para melhorar. E você vai colocar o que aconteceu na descrição, o que aconteceu de erro e o que pode ser feito no processo, na rotina, para evitar que aquele erro acontecesse. Então, o erro aconteceu, foi falha uma total, o processo estava totalmente no lugar. Tá, então alguém colocou check, alguém aprovou alguma coisa sem ter olhado. Aí realmente não tem o que mudar no processo. A pessoa confirmou que ela fez algo, sendo que ela não tinha feito. Mas talvez a pessoa devia checar aquilo, mas aquilo não está internalizado no processo. A pessoa aprovou alguma coisa sem ter olhado as informações necessárias, só tinha uma pessoa, só tinha um par de olhos naquilo, só tinha uma única fonte de informação e ninguém para confirmar se aquilo era certo. O que faltou? O que pode ser colocado no processo para que na próxima vez aquilo não aconteça? E aí você vai para o seu gestor e fala, olha, eu fiz essa análise aqui e eu acho que a gente poderia incluir isso. Talvez não vai dar em nada, mas mostra que você tem uma atitude positiva em relação ao erro, entendeu? Que você, cara, consertou, depois foi entender onde tinha o problema e depois tentou tirar aprendizado daquilo. Então, primeiro de tudo, não desesperem, não se desesperem, né? Não se desesperem. Tá tudo bem. Não procurem culpados, não procure apontar o dedo, não procure justificativa, não procure se fazer de vítima. Não, nessa hora, nesse primeiro momento, é identificar onde está o fogo, apagar o fogo. É isso. É saber o erro, a consequência e como que a gente vai apagar o fogo. Depois análise, depois aprendizado. Show?